gente começa hoje uma série nova, então agora a gente vai passar várias semanas. Ali foi uma divisão um pouco desigual, né? Dos 2 domingos para a série de mulheres, mas que a gente queria de alguma forma abordar isso, mas é que não tem como. A gente podia dedicar uma vida inteira para a oração do Pai Nosso. Então, o mínimo que a gente poderia era colocar alguns domingos a mais nela. Então, a gente vai passar quase 2 meses meditando em cada uma das reflexões, das petições. Mas nesse momento o que a gente vai fazer é tomar um cafezinho, comer um pão de queijo, literalmente, porque tem ali, então vocês podem pegar. Se quiserem aqui ao longo da fala, levantar e comer. Porque realmente a ideia é a gente conversar e sair daqui aprendendo alguma coisa. Hoje o tema, a oração do cristão. Tudo bem? Estão comigo? Vamos orar então, para que o Senhor seja com a gente. Pai, obrigada, Senhor, por nos trazer a esse lugar de culto, Pai. Por revelar o teu amor a nós, por ensinar o teu nome às nossas bocas e também por ensinar a tua verdade aos nossos corações. É nessa intenção que a gente se coloca diante de ti, Senhor, fechando realmente as nossas bocas nesse momento e escancarando o nosso coração para a transformação que o Senhor faz em nós. Fala conosco, Senhor, nesse momento e que teu Santo Espírito tenha total liberdade nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, então o Pai Nosso. Eu, apesar de não ter crescido na igreja, não ter crescido numa família cristã, até hoje não ter esse contexto na minha família, eu cresci ouvindo a oração do Pai Nosso. Era inclusive Pai Nosso e Ave Maria. Quando eu descobri que o Pai Nosso está na Bíblia, Ave Maria não, eu fiquei escandalizada. Falei, como que eu sempre escuto essas orações juntas, mas elas não têm a mesma origem? De onde é que veio isso? E aí, então, eu comecei a conviver mais aqui com o pessoal da CEL e ouvir mais frequentemente a oração do Pai Nosso como algo que todo mundo sabe, todo mundo repete, tudo no mesmo ritmo, assim, parece meio que né, aquela coisa que todo mundo sabe. E não necessariamente ouvia. E eu ouvi o Altamiro falando isso, né, quando ele anunciou aqui a série pra gente, que ele tardou. Foi tardia a paixão dele pela oração do Pai Nosso. Foi já muito vivido, foi já muito caminhado na fé para entender que tudo o que nós precisamos do relacionamento com Deus está sintetizado na oração do Pai Nosso. E aí eu gostaria de começar com uma citação de Santo Agostinho, já lá em 300, 400 depois de Cristo, falando o seguinte: percorrei todas as orações que se encontram nas Escrituras, e eu não creio que possais encontrar nelas algo que não esteja incluído na oração do Senhor. Imagina, passar por todas essas páginas. A minha versão são 1.500 páginas. E você não vai encontrar nenhuma oração que não esteja contida na oração do Pai Nosso. Eu fico intrigadíssima com isso, né? O que tanto tem nessa oração que não tem nada para além dela? E aí a gente pode entender também, como o tema de hoje, que a oração do Pai Nosso é a oração do cristão. Nossa, mas por quê? Simplesmente porque ela é a oração que Jesus ensinou. E cristão é aquele que segue a Jesus. Então, aquele que segue a Jesus, ora como Jesus ensinou, faz dessa oração basicamente a oração do cristão. E se nós nos entendemos cristãos, mas não oramos essa oração, e não é sobre orá-la do início ao fim, mas não colocamos também, assim como as escrituras colocam todas as orações dentro dessa, se as nossas orações não estão dentro da do Pai Nosso, sabe o que é? Não somos cristãos. Não estamos seguindo a Jesus em nossas orações. Mas calma, que a gente vai entender mais disso. Na Bíblia, a gente encontra tanto no Evangelho de Lucas quanto no Evangelho de Mateus essa oração. E aí eu vou fazer um desafio aqui com vocês. Metade vai ler Lucas, metade vai ler Mateus. Certo? Então, mas fica Lucas esse pra esse lado, porque tem um Lucas, mas não tem Mateus aqui, né? Tudo bem, mas lê Mateus esse lado. Então, quem tá desse lado aqui, abre em Lucas 11, 2 a 4. Se alguém... Érica, se você quiser distribuir, por favor, as Bíblias. E aqui, Mateus 6. Aí pode ser 9 a 13. É um trechinho um pouco maior. Alguém aí já acessou o texto? Alguém em Lucas já tem o texto aberto?
E poderia ler pra gente? Lá é Lucas 11, 2-4. Isso, você lê Alfa? Lucas 11, 2-4. Se eu tiver falado errado, você procura aí qual é o trecho da oração. Lucas 11, 3-4. 2-4. Jesus respondeu: quando vocês orarem, diga, Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos os que nos ofendem. E não deixeis que sejamos tentados. Amém. Amém. Aí no excerto, na passagem de Lucas, isso é uma resposta à pergunta de um discípulo, que é, mestre, ensina-nos a orar. Como é que a gente faz isso? E ele fala, vocês orem assim, e ensina. E agora vamos em Mateus, em que contexto que isso tá. Aqui quem conseguiu abrir, lá no 6, 9-13. E poderia ler. Pode, Will, pode ler. Engraçado como existe um paralelo. Portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Aí tem um acréscimo. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 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 Então, aí, duas situações onde Jesus declara essa oração, mas nessa de Mateus, ela está num contexto um pouco peculiar, que é, ele faz uma introdução para apresentar a oração. E esse contexto aqui, ele está no Sermão do Monte, que é um apanhado de vários ensinamentos com relação à espiritualidade, com relação à forma de se relacionar com Deus. Ele está falando sobre justiça, sobre misericórdia, sobre santidade, sobre um monte de coisas, e no meio tem esse ensino sobre a oração. E aí ele faz uma introdução à oração, dizendo primeiro como não orar. E é aqui que a gente vai começar. Então, o nosso tópico primeiro é como não se deve orar e como se deve orar. Tranquilo? Eu acho que a gente já acertou muito mais vezes errando a oração do que de fato acertando. Mas muito bem. Acompanhando aqui na minha colinha. Agora eu que vou abrir aqui. A gente vai permanecer em Mateus, então quem estava lá em Lucas pode migrar. Mateus 6, 5. Então, a primeira coisa de todas, oração não é um show. Então, vamos ler. Mateus 6, 5. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Olha que interessante a palavra aqui dessa minha versão, outra recompensa. Não é eles não vão receber uma recompensa, é outra. Então aqui a gente traz a ideia de que cada oração tem uma recompensa criada nesse relacionamento com Deus. Mas no momento em que a nossa oração se transforma num show, onde as pessoas vêm e aplaudem e dizem, nossa, que pessoa maravilhosa, olha essa oração de poder, essa oração de bênção, de que palavras as pessoas usam? Olha o peso dessa glória dessa oração. Essa é uma recompensa, e aí você não vai ter outra. Esse foi o seu show. Foi para isso que essa oração serviu. Para te colocar num lugar de destaque, para fazer alguém te olhar, te admirar. Mas a recompensa oficial, a recompensa genuína, a recompensa original do relacionamento com Deus não aconteceu nessa oração.
Na Bíblia Mensagem, eu vou ler aqui do meu celular que eu deixei escrita. A Bíblia Mensagem é uma tradução livre, mas muito poética, que dialoga com a nossa realidade hoje. Olha como tá lá na versão da mensagem. E quando forem à presença de Deus, também não façam disso uma produção teatral. Olha que forte. Essa gente que faz da oração um show está buscando o estrelato. Vocês acham que Deus está no camarote apreciando o espetáculo? Nessa versão me faz pensar assim, tipo, Deus olhando e fala, hã? E sai andando, sabe? Tipo, é comigo, filho? Não tô entendendo. Porque se é para os outros ver, senta e conversa. Quer contar alguma coisa para alguém? Tem gente que revela através da oração, né? Não, porque sinto que... E aí é só você sentar na frente da pessoa e conversar com ela, né? Não precisa colocar isso, estampar isso através de uma oração que supostamente seria junto a Deus. Mas aí, então, Jesus está sendo muito claro aqui com relação a não ser um show. E aí que eu coloquei, ó. Não é para impressionar pessoas. A oração não deve ser um produto do mercado religioso. Ainda mais quando a gente monetiza isso, porque você paga por orações de poder, de cura, orações que vão te libertar, um culto específico de oração, de libertação, de casamento quebrado. Tudo bem, vamos orar sobre isso, vamos conversar sobre isso, vamos apresentar isso diante de Deus. Mas isso não seja uma produção teatral. Não é um marketing da espiritualidade, então você faz uma oração muito bonita, porque aí você conquista as pessoas para começar a fazer parte do seu ciclo de relacionamento, ou frequentar uma igreja que faz essa prática, ou a gente procurar uma igreja para frequentar por conta desse show que acontece, literalmente, né? Palcos e luzes e fumaças. E principalmente não é para um recurso de oratória para impressionar pessoas. Mas aí tudo bem, a gente falou muito do que não é aqui nessa passagem. E se não é para as pessoas, a gente já entende para quem é a oração, com quem é essa conversa. É com Deus. E aí, nesse sentido, a gente encontra a segunda coisa do que a oração não é. A oração não é lavagem cerebral ou hipnose. E aí a gente vai encontrar isso lá em Mateus 6, continua um pouquinho, 7 e 8, que diz assim: ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, as suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem. Mas aí, para mim, eu não sei para vocês. Eu vou ler de novo esse último pedacinho. Não sejam como eles, né? Dessas orações vazias, até aí tudo bem. Pois o seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Eu acho que aqui tem uma pequena palhaçada. Porque a gente está aprendendo a orar. Aí a gente lê que a gente não precisa orar porque Deus já sabe. Então por que a gente está orando? Né? Mas exatamente, Deus conhece todas as coisas. Quem é que não conhece nessa relação aqui? Eu mesma. Cada um de vocês, cada um de nós. Se tem algo oculto, é oculto ao nosso coração, não ao coração de Deus. E é nesse lugar da intimidade, é nesse lugar da oração, que não coisas são incrustadas na nossa mente ou a gente adiciona uma ficha de pedidos ali na fila de Deus, mas onde todas as verdades de Deus, onde todo o caráter de Deus, onde todos os planos de Deus são revelados pouco a pouco no nosso coração. É lançado luz. É como se a gente abrisse um espaço da nossa vida para receber de Deus. Não porque ele não possa fazer em outra forma, não porque isso não possa acontecer em outro momento, mas o lugar da oração é onde a gente diz: eis-me aqui, Senhor, eu quero te ouvir, eu quero me relacionar contigo, eu quero te conhecer mais, e para isso eu me permito ser conhecida, eu falo sobre os meus desejos, eu falo pelo que eu sou grata. Amém? E aqui então a gente vira o jogo e chega no que é a oração. E o primeiro ponto aqui pra gente hoje é que oração é vida derramada. Então pega tudo aquilo que não é, deixa lá fora. E agora a gente vai passar a entender a oração como vida derramada. Vamos voltar, Mateus 6, 6. Mas, quando orarem, cada um vá para o seu quarto,
feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Olha aqui a recompensa verdadeira. E uma orientação que eu amo, essa orientação, que é entra no teu quarto e fecha a porta. E para mim, isso sempre foi muito difícil, porque eu já morei literalmente com mais de 40 pessoas. Eu não tinha um quarto para fechar a porta. Se eu fechasse a porta, as pessoas estariam ali dentro. E nesse tempo que a gente vive de qualquer jeito, com um monte de gente, realmente é difícil a gente pensar isso, né? Qual é o meu secreto com Deus? Qual é o lugar intocado? Qual é o lugar onde eu entro e ninguém me perturba? Tem que pôr uma placa escrito estou orando, não entre. E às vezes eu moro com pessoas que não são cristãs e aí elas não vão entender isso. Mas a verdade é que não é sobre um período da vida, não é sobre eu morar com um monte de gente e não conseguir ter esse espaço. Porque você pode também morar sozinho e não encontrar esse espaço. E depois você pode constituir uma família e partilhar para sempre o seu quarto com uma outra pessoa. Então não é sobre um quarto físico que a gente está falando aqui. É sobre esse lugar de intimidade do nosso coração. Então, entre no seu secreto, permita entrar no seu lugar mais íntimo, o seu lugar de maior fragilidade, aquele lugar onde só você estaria e onde você convidaria só uma pessoa para entrar. Jesus. É nesse lugar, entra nesse lugar, fecha a porta e ora. Novamente, Mateus 6,6. Mas quando orarem, cada um vai para o seu quarto, o seu lugar secreto. Feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então o seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Amém? Isso é lindo, não é? É aqui que a relação de intimidade realmente acontece. Percebem o quão exponencialmente diferente isso é de um palco com luzes e holofotes, porque é sobre o privado, é sobre o secreto, é onde a gente se sente à vontade para muito desconforto. Porque aí quando a gente chega nesse lugar, não tem motivo para ter máscara, não tem motivo para palavras bonitas, porque no fundo do nosso coração, nesse lugar da fragilidade, o que a gente tem para entregar para Deus é miséria. É miséria. Muitas vezes é silêncio. E a oração silenciosa não é a oração que a gente fecha o olho e fica falando na nossa cabeça. A oração silenciosa é esse lugar de entrar no coração e permitir o silêncio. E nesse silêncio, a voz de Deus é ouvida. A forma dele falar com a gente. A forma dele revelar aquelas coisas que estavam ocultas, que estavam escondidas, que a gente achava que lidava bem com elas, mas ali no silêncio, sem ninguém falando por cima, sem ninguém conduzindo a oração, a gente percebe de fato o que a gente está vivendo e o que a gente está ansiando. E aí, então, o convite é para que essa porta fechada da intimidade seja, na verdade, um coração escancarado. Esse é o lugar da oração. Um coração absolutamente escancarado para Deus. E aí, então, se a gente tem esse lugar da alma derramada, da vida derramada, a gente tem também um lugar que não é da nossa racionalidade. Um lugar que não está planejado na agenda de oração. A gente pode até ter a nossa agenda de oração, e a Ana vai pedir oração, e eu vou orar, a Giovana vai pedir oração, e eu vou orar, a Cel tem 1000 motivos de oração, e a gente vai orar pela paz entre as nações. Tudo isso são orações que nós aprendemos a fazer também. A gente pode se planejar para elas. Mas percebem que nessa nova lógica, então, é sempre uma caixa de surpresas, igual quando você conversa com alguém. Não tem como eu chegar para conversar com a Giovana e querer dar o roteiro da minha parte e da parte da Giovana. Eu preciso ir para essa oração para ouvir, preciso ir para essa conversa para ouvir. E aí, então, a gente permite que não a nossa racionalidade se relacione com Deus na intimidade, mas com a nossa alma. E é aqui que a gente encontra, e a gente dá vazão aos gemidos inexprimíveis da nossa alma. É ali que eles vão habitar. É ali que eles vão ter formato. É ali que a gente vai falar palavras que a gente teria vergonha de repetir para alguém, que a gente não contaria para o nosso pastor, para a nossa psicóloga, para o nosso amigo, para o nosso marido. É ali que vão sair palavras verdadeiras, que descrevem quem somos, o que desejamos, o que sentimos. E isso não são sempre coisas boas. Às vezes queremos matar, às vezes queremos roubar, às vezes a gente cobiça coisas. E se a gente não pode dizer isso diante de Deus, para quem a gente vai dizer? Quem vai curar isso dentro da gente? Quem vai pôr a mão nesse lugar e arrancar de nós essas raízes tão profundas do pecado?
Então aqui é também um convite para esses gemidos inexprimíveis da alma. Muitas pessoas, eu também anotei aqui, né, entendem a oração como uma espécie de amuleto, uma porção mágica, um recurso de gurus da espiritualidade, como se fosse um uso repetitivo para afastar o mal. Então, aquela oração do tipo, Deus abençoe essa comida, porque a cabeça da pessoa é, se não orar, a comida vai estar amaldiçoada. Não, essa oração pré-alimento é uma contribuição incrível da tradição, que é, se você não parar uma vez no dia para orar, pare antes de se alimentar, porque você vai se alimentar alguma vez no dia. Então é um recurso de parar tudo e falar, Deus, eu dependo de ti. Assim como eu dependo desse alimento, eu dependo de ti. Não é que você vai comer a comida e cair morto se não orar. Mas, simbolicamente, a gente pensando esse alimento como a nutrição do nosso corpo, sem essa oração, o seu espírito vai cair morto. E talvez você não perceba. Talvez você vai viver uma vida com esse espírito morto-vivo, sem parar para orar, sem parar para conhecer verdadeiramente a Deus. Mas então, se a gente entende que não é esse amontoado de palavras que vão sendo repetidas e repetidas, como que a gente entende, por fim, esse lugar da oração? Então, refletindo sobre isso, o que eu gostaria de deixar para vocês é que a oração não é algo que a gente faz com as nossas palavras, mas a oração é algo que a gente faz com o nosso coração, e algo que a gente faz com a nossa alma. E para dar formato nisso na nossa condição humana, a gente usa palavras. Mas a gente pode experimentar também não usá-las. E eu vou dizer para vocês, pela experiência, a oração do silêncio, a oração da solitude, a oração da paciência, é uma das mais difíceis de fazer. Porque nem com Deus a gente fica quieto. Eu ainda mais, né, que falo desse monte. Mas quando a gente se coloca no lugar de fazer uma alma se derramar, uma alma deixar os seus gemidos inexprimíveis sair, é ali que a nossa verdadeira oração acontece. E aí eu queria que a gente lesse, podem ir também, a gente vai lá para o Antigo Testamento, 1 Samuel 2, procura aí, deve ter até com um pozinho na Bíblia de vocês, no Antigo Testamento, né? Faz favor. Brincadeira. 1 Samuel 2. Esse é bem conhecido, a gente juntou aqui, a gente falou um pouco sobre fé, né? Como moveria montanhas essa fé, mas essa fé, ela é totalmente dependente, ela é totalmente uma peça, uma engrenagem com a oração. Então, chegaram lá, 1 Samuel 2, 1. A gente vai ler um tantinho até, eu vou lendo com vocês, até sentir que a gente entendeu o que estava acontecendo aqui. Essa é uma experiência muito ilustrativa disso tudo, dessa oração e dessa fé. Fala de Ana. Não, essa Ana, né, Ana Maria? É a esposa de Eucã, né? Acho que você é a esposa do André, né? Tudo bem? Um beija-flor. Mas muito bom. E como mais uma de tantas histórias na Bíblia, a infertilidade. Como Deus gosta de trabalhar na gente através disso, né? Então, vamos lá. Ela era infértil, mas então Ana orou. Meu coração se alegra no Senhor. O Senhor me fortaleceu. Agora dou risada dos meus inimigos. Sim, eu me alegro, porque me libertaste. Ninguém é santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha como nosso Deus. Deixem de ser tão orgulhosos e soberbos. Não falem com tamanha arrogância, pois o Senhor é um Deus que tudo sabe. Ele julgará as ações de todos. O arco dos poderosos foi quebrado, e os que tropeçavam agora estão firmes. Os que tinham fartura de comida agora passam fome, e os que passavam fome estão saciados. A mulher que não tinha filhos agora tem 7, e a que tinha muitos desfalece. O Senhor tira a vida e dá a vida, faz descer a sepultura e de lá faz subir. O Senhor empobrece alguns e enriquece outros, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e do monte de cinzas tira o necessitado. Coloca-os entre príncipes e os faz sentar em lugares de honra. Ao Senhor pertencem os alicerces da terra, e sobre eles firmou o mundo. Ele protegerá os fiéis, mas os perversos desaparecerão nas trevas, pois ninguém vencerá só pela força. Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados.
Do céu ele troveja contra eles. O Senhor julga em toda a terra. Ele dá poder ao seu rei, concede força a seu ungido. Então Eucana voltou para casa em Ramá, e o menino servia ao Senhor, ajudando o sacerdote Eli. Esse é um trechinho gigante de diversos exemplos que a gente podia dar de momentos de oração, momentos de palavras, momentos de intimidade, momentos de relacionamento com Deus. O desdobramento aqui desse excerto, ele é imenso, e eu vou deixar como uma pista para vocês terem curiosidade e ver ali o que acontece. Mas tem um relato muito interessante, logo em seguida, que diz assim, aqui depois dessa cena, ele a viu, quase nem mexendo os lábios, com a alma derramada. Julgou que ela estava bêbada e disse a ela, afaste-se da bebida, mulher. Ao que ela respondeu, não estou bêbada, estou derramando minha alma diante do Senhor. Estou lhe suplicando um filho de meu ventre. Deus lhe respondeu a oração e seu filho foi Samuel, o famoso profeta de Israel. É desse tipo de experiência que a gente fala da oração. Para as pessoas não faz nem sentido, na verdade. Porque ninguém entrou nesse lugar de intimidade. Igual quando tem dois amigos muito, muito próximos conversando e você fica olhando assim, entendendo nada. Sabe essa sensação? É esse o lugar da oração com Deus. De você estar falando algo que quem olhar até não vai entender nada, porque é uma relação muito íntima, uma relação de confiança muito grande, de abertura total. Então, antes de terminar, eu queria só que a gente lesse lá em Romanos, onde Paulo deixa pra gente algo muito importante que vai nortear também essa série. Romanos 8, 26 a 28. Pode passar para o próximo slide, Elias, por favor? Aham. 6 a 28. Que diz assim: E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Amém. Que bom que mais uma vez não depende do nosso erro, pois esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nos conhece por completo, e ainda assim, sabe o quê? Ele ama a gente. Tem horas que só de me olhar no espelho, assim, de rabinho de olho, eu já quero sair correndo. E Deus que me conhece por completo, continua do meu lado. Continua me ouvindo. E mais, continua fazendo com que eu esteja do lado dele. Com que você esteja do lado dele. Então, enquanto a gente erra a nossa oração, tá tudo bem. Porque é o Espírito que ora por nós, através de nós. E é assim que a gente vai passar as próximas semanas. Aqui cada um dos títulos é quase como a oração do Pai Nosso na série também. Então semana que vem a gente se reúne para Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, não nos deixes cair em tentação, e teu é o reino, o poder e a glória. Amém? Todos mais que convidados, já pode colocar o nome na cadeira e já voltar domingo que vem. E também nas terças-feiras a gente também vai trabalhar essas temáticas. Quem tá vindo já sabe que é bem diferente, tem umas dinâmicas muito malucas. Essa semana que passou, teve a presença ilustríssima de duas figuras públicas do nosso país. Nós recebemos a presença do nosso atual presidente e do nosso antigo presidente. Foi um encontro, assim, homérico. Mas tem sido muito bom a gente poder se reunir. E agora a gente mergulha também na reflexão sobre o Pai Nosso nas próximas terças. Tá bom? Elias, pode passar, por favor? Pode passar? E é assim que a gente segue para nossa semana. Então eu os envio declarando, como em Efésios 6,18, orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração,
por todos os santos. E eu destaco, estejam atentos. Porque num relacionamento, na intimidade, numa oração, lembra que eu não chego com o meu roteiro pronto para falar para o Pedro e o Pedro me responder? Então estejam atentos, porque Deus responde. Deus mostra quem somos. Amém?